Eu já avisei 20 anos atrás. E esse pessoal, esse milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro, em outras instituições militares. Eu já expliquei para eles como é que funciona isso. Quer saber? Esse negócio do Antônio Gramsci, por exemplo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia, enquanto isso a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe. Né? Então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha. Quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Falaram, não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos, ficam lá perseguindo guerrilheiro, lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raico Park. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Né? Agora, isso já estava claro nos anos 60. Enquanto o pessoal do Marighella estava lá preparando guerrilha, a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando Antônio Gramsci, porra. Isso foi nos anos 60. O primeiro livro do Gramsci saiu no Brasil já em 64, publicado pelo Enio Silveira. Tá certo? Depois saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite, enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, né, dando e levando tiro no Araguaia. Né, e os milicos trouxas tudo atrás deles. Eles, quando venceram as guerrilhas, falaram, oba, acabamos com a esquerda. Falaram, pô, mas vocês são os trouxas. Sabe, não há saco para isso, porque é muita burrice, leva muito tempo para entender o óbvio. Quer saber? O primeiro milico que deu sinal de ter prestado atenção ao Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrega. Depois de eu torrar muito o saco deles. Você está entendendo? Quer dizer, vocês se ferram porque vocês são burros. Isso aí é o que Eric Fogel chamava estupidez criminosa. Vocês não têm o direito de dar um golpe militar, tirar um presidente. Aliás, já sacanearam desde o início, porque deram o golpe prometendo que ia ter eleição em 6 meses. E depois, um milico complexado, tá entendendo? Que é seu Castelo Branco, vendo o sucesso de Carlos Lacerda, que era o líder civil da Revolução, né? O Carlos Lacerda era um homem bem apessoado, bonitão, falava bem, todo mundo gostava dele, foi um governador de sucesso. Daí tiraram lá um general, baixinho, sem pescoço, tudo complexado. Ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda. E para isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura, que não era para ter existido. Quem apoiou o golpe, apoiou por quê? Porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista, comprometido com o Fidel Castro, trabalhando para Fidel Castro. Então tiraram o cara e fizeram bem tirar. Só que é o seguinte, tiraram e prometeram a eleição em 6 meses. Em vez disso, ficar lá 20 anos torrando o saco. Tá certo? E nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milicos ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade hedionda que foi o comunismo, tivesse educado o país, nunca esta gente estaria no poder. E essa milicada ficou lá no governo, né, achando, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa, não tinham coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica, pô. Então deixaram os comunistas tomar conta de tudo. Quer dizer, vocês se ferraram, mas vocês são culpados disso também, vocês não cumpriram a sua obrigação, usurparam o poder, porque quem apoiou o golpe, não tive até o Otto Maria Carpo apoiou o golpe. Ele escreveu 2 editoriais no Correio da Manhã, chama Basta e Fora, celebrando a saída do João Goulart, que ninguém mais aguentava. Tá, né? 3 meses depois ele já estava contra o regime, porque percebeu que os milicos estavam com treta, porra. Não iam cumprir a palavra dada. Tá certo? Você pensa o quê? Que o país é seu? Você faz um golpe, todo mundo ajudou vocês a fazer o golpe. A igreja ajudou, a população inteira ajudou, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação pública que já existiu nesse país. Fizeram coleta de dinheiro, aquela campanha do ouro para o bem do Brasil, todo mundo foi lá, deu dinheiro, velhinhas iam lá, davam aliança, tá entendendo? Davam colar que ganhou quando era de noivado, 50 anos atrás, a velhinha lá, e dá para ajudar vocês.
Porque vocês tiraram um presidente corrupto e vendido e prometeram eleições em 6 meses. E o país inteiro esperava que o próximo presidente fosse um dos líderes civis do movimento. E, em primeiro lugar, o próprio Carlos Lacerda. Ou então Juscelino Kubitschek, que apoiou o golpe também. E que eram as duas pessoas mais populares do Brasil, o Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Né? Agora, Deus me livre, quando chegou lá, ele diz, não, agora nós não podemos confiar nos civis. Eu falei, uai, e nós podemos confiar em vocês? Vocês mentiram pro país inteiro, porra. É? E depois ficaram lá, em vez de ensinar, educar a nação contra o comunismo, não falavam nada, faziam de conta que são apolíticos, e daí prendia comunista e ia matar lá no porão do doicode. Isso é coisa que se faça? Quer dizer, vocês emporcalharam. Vocês, seus milicos, vocês emporcalharam a coisa. E vocês estão levando cuspida porque vocês merecem. É? Os comunistas são pior do que vocês, certamente. Mas vocês fizeram cagada. Vocês traíram a confiança que a nação depositou em vocês. Então, a gente vê que os militares foram honestos, administraram o melhor que podiam, etc. Mas eram pessoas vazias, pessoas ocas. Tá certo? E pretendiam administrar o país como se fosse uma empresa. Quer dizer, aquele velho sonho da ditadura tecnocrática, que é o sonho de Augusto Comte, que é outra ideologia maligna. Tá certo? O mundo tem duas ideologias malignas que produziram tudo o que houve de ruim nos últimos 150 anos, que é o marxismo e o positivismo. Ora, o positivismo é uma influência profunda na mente dos nossos militares. Então o que eles falaram? Liquidamos a vida política, chamamos meia dúzia de técnicos e administramos o país como se fosse uma empresa. É a ideia de Augusto Comte. Ora, para levar isso a sério, na plena década de 60, precisa ser muito burro e intelectualmente indolente. Segundo, a indolência intelectual desses militares não permitiu sequer que eles acompanhassem a Revolução Cultural Gramsciana, que já estava começando sob as suas barbas e às vezes sob o seu patrocínio. Terceiro, tiveram no poder 20 anos, não fizeram uma única campanha de propaganda anticomunista. Quando tinham... Veja, se vocês subiram ao poder para defender o país contra o comunismo, não basta tirar o governante e em seguida fazer uma bela administração e restaurar a economia. Não, é preciso esclarecer o povo o que é o comunismo. Vocês se abstiveram, se omitiram de fazer isso durante 20 anos. Às vezes faziam umas campanhas contra os terroristas, alegando a violência e a ilegalidade. Contra o comunismo mesmo não se falava nada. Então vocês criaram um vazio ideológico, um vazio cultural, que a esquerda ocupou facilmente. Então vocês deixaram o vazio, permitindo que a geração seguinte fosse corrompida e agora fosse cuspir na sua cara. Pior ainda, vocês não foram intelectualmente indolentes. Olha aqui, militares brasileiros e membros do clube militar. Vocês não foram intelectualmente indolentes só durante o governo militar. Depois continuaram sendo. Porque eu fui muitas vezes no clube militar e adverti a vocês essa questão do gramscismo. A primeira reação que surgiu levou 8 anos. Ou seja, 8 anos depois de eu publicar o livro A Nova Era da Revolução Cultural, pela primeira vez, um oficial, alto oficial das nossas Forças Armadas, deu sinal de que tinha percebido a coisa, que foi o general José Fábrega. E depois veio o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que escreveu 2 livros excelentes a respeito. Uma reação tardia que mostra a sua indolência intelectual. Ora, se vocês não querem estudar, se vocês têm medo de ser intelectuais, tá certo? Se vocês têm o mesmo preconceito luliano contra o conhecimento, então vocês são iguais a eles sob esse aspecto. E, em segundo lugar, se não querem o conhecimento, não têm o direito de postular autoridade e poder. Então, sob este ponto de vista, não sob o ponto de vista político, são usurpadores também. Durante anos, eu fui ali ao Clube Militar, fiz várias palestras lá e adverti, vocês têm que reagir à calúnia mediante processo. Se vocês processassem os 5 primeiros caluniadores que mentiram contra as Forças Armadas, não haveria um 6º. Em vez disso, preferiram aquela política de gabinete, de conchavo, de trocar beijinho. Todos fizeram isso, não só os comandantes. Pior, quando se criou o Ministério da Defesa, eu avisei a vocês, isto vai acontecer. As Forças Armadas vão ser pisoteadas, vão ser humilhadas e vocês não vão poder fazer nada. Ainda tem vários coronéis imbecis
que se levantaram para dizer, não, mas nós precisamos do Ministério da Defesa, vieram com raciocínios burocráticos, mostrando que nada entendem de política, não entendem de confronto de forças, não entendem de estratégia leninista e muito menos de estratégia de Antônio Gramsci, ou seja, amadores, gente sem a mínimo de cultura política. Então, se vocês não querem se informar sobre a situação, então não venham se queixar quando a situação se volta contra vocês. Então, aqueles que não quiseram estudar a coisa, avaliar corretamente os perigos, são culpados. Não culpados de tortura e homicídio, evidentemente. São culpados de omissão, são culpados de indolência intelectual e são culpados de ter ocupado posições para as quais não estavam intelectualmente preparados e nem pensaram em se preparar. Então, é o velho problema que já Platão assinalava, que a desordem na sociedade começa quando as pessoas começam a ocupar postos para os quais não estão preparados. E hoje em dia todo mundo se acha preparado para tudo. Pois o próprio Tarso Genro, né? É um homem intelectualmente desqualificado. Um sujeito que comigo não aguentaria 2 minutos de debate sem sair chorando. Isso vira ministro da Justiça. Tá entendendo? Agora, isso aí é a desordem estabelecida, mas essa desordem não começou depois do regime de 64, começou dentro dele. Não, pois note bem, o general Castelo Branco, que todo mundo foi um presidente maravilhoso, etc., etc., quando sugeriram para ele que fizesse um departamento de propaganda para ensinar às pessoas o que é o comunismo, para alertar contra o comunismo, ele disse, eu não vou seguir o exemplo da ditadura Getúlio Vargas que fez o DIP. Ele tinha que fazer isso, era obrigação disso, mas quer parecer bonzinho, é o bom mocismo. Bom mocismo é covardia, tá certo? Ora, se você toma o poder para defender o país contra o comunismo, depois você tem que ter obrigação de preparar as novas gerações para que não caiam no engodo comunista. Vocês os deixaram livres. Existe até aquele artigo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como o governo nas universidades protegia a esquerda e boicotava os conservadores. Sempre essa política de conchavo, de bom mocismo, que continua até hoje. Não estão vocês dando aí condecorações para terroristas e depois vem chorar? Militares brasileiros, quem vocês pensam que são? Vocês têm o direito de acumular na mão o poder que o governo militar acumulou e não fazer o que é da sua obrigação? Não defender as novas gerações contra a influência corruptora, ao contrário, abrir as portas generosamente a essa influência corruptora? Vai lá no nosso parlamento, vai lá no clube militar, pergunta quantos vocês leram esses livros? Nenhum leu? Então cala a boca, burro! Que é o que eu tive que falar para um desses coronéis defensores do Ministério da Defesa. O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. Se você não sabe nada, o seu direito de falar é nada. Veja, o direito à expressão da livre opinião corresponde ao direito de não ouvir. Então, quanto tempo você pensou no assunto? 2 minutos? Tá certo? Se você pensou 2 minutos, nós temos que ouvir você durante 2 milionésimos de segundo, virar as costas e ir embora. Então é o tal negócio. No meio desse tem pessoas até honestas, mas é aquela honestidade do Céfalo, o personagem de Platão. É a honestidade que resulta do hábito e não do verdadeiro amor à sabedoria, amor à verdade. Tá certo? O amor à verdade, ele se manifesta na busca pela verdade. Se você não tem sequer a iniciativa de investigar para saber o que está acontecendo, então você não pode reclamar do que acontece, meu filho.